falar hoje aqui é meio que uma introdução para quinta-feira. Então, não fique de fora. Eu vejo as pessoas são muito seletistas, né, com culto. Ah, não vou chegar atrasado. E acaba que as pessoas que não vêm na quinta chegam atrasado no domingo. Então essa desculpa não cola para Deus, amém, queridos? É a gente que é roubado mesmo e a gente não se dá conta desses roubos e acha que está tudo certo. Mas priorize o Senhor e você será prioridade para Ele. Glória a Deus. Que bênção. A palavra diz assim que muitos são chamados e poucos escolhidos, não é verdade? E aí está o porquê que muitos são escolhidos e poucos são escolhidos. Porque poucos de fato escolhem a Deus. Então não é Deus que te exclui, é você que acaba excluindo Deus. Que a partir do momento que eu faço, né, um balanço da minha vida, isso aqui eu quero, isso aqui eu não quero com Deus, sou eu que estou excluindo, né? Então, como consequência, eu serei também. Já estou. Ô, rapaz, voltou? Que é isso? Glória a Deus, irmão. Hoje vocês estão debaixo de bênção, viu? Olha, quando esse chá chega aqui, é sinal que Deus está querendo fazer um mover profético aqui nessa casa. Glória a Jesus. Amém? Vamos para a palavra, sim ou não? Que bênção. Gênesis capítulo de número 12, verso de número 4. Gênesis 12, verso de número 4. Estou muito feliz com esses jovens que estão se chegando na nossa casa. Que bênção. Outros retornando, né? Isso aí, cara. Fico feliz demais. Igreja forte é a igreja que é jovem, né? Não simplesmente na idade, mas também no propósito, né? Que não se envelhece. Todos os dias tem uma meta nova, tem um objetivo novo, não fugindo do seu propósito e chamado. Amém? Glória a Deus. Que bênção. Vamos para cima. O que diz a palavra em Gênesis 12, verso 4? E assim partiu Abrão, como o Senhor lhes tinha dito, e foi Ló com ele, e era Abrão a idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Olha o detalhe. E partiu Abrão, como o Senhor lhes tinha dito. Por quê? Porque se você olhar o título, se você for olhar no título aí da Bíblia, aí está falando sobre o chamado de Abraão, não é? Do capítulo 12. Quantas Bíblias está escrito aí o chamado de Abraão? Né? E este é o chamado de Abraão, só que Deus não chamou Abraão aqui. Deus já havia dito para ele em um outro momento. Amém? E aí ele partiu de onde? De Harã. Ele partiu de onde? Harã. Mas Abraão não morava em Harã. Abraão morava onde? Dos caldeus, sim ou não? Na Mesopotâmia. E foi de lá que Deus o chamou. Então, por que Deus faz questão de colocar aqui? Porque houve uma quebra de continuidade aqui, e aí talvez é isso que está acontecendo com a gente, uma quebra de continuidade, ok, irmãos? Uma quebra de continuidade, uma quebra de perseverança no propósito, no chamado, em continuar a ouvir a voz de Deus. Porque, deixa eu falar uma coisa para você, porque tão quanto difícil é ouvir a voz de Deus, é parar de ouvir a voz do mundo. Vou falar de novo. É tão difícil quanto ouvir a voz de Deus e parar de ouvir a voz do mundo. Porque são duas vozes que falam com a gente. É ou não é? E sempre a voz do mundo vem de encontro com aquilo que é o desejo do meu coração no momento. Aquilo que alegra a minha alma, aquilo que alimenta, né, os meus desejos e as minhas vontades. Por quê? Porque a voz do mundo sempre vai falar na minha alma.
E a voz de Deus sempre vai falar no meu espírito. Fala assim comigo, a voz de Deus sempre vai falar no meu espírito, mas a voz do mundo vai falar na minha alma, nos meus desejos, nas minhas vontades. E aí, agora a pergunta é, se a minha alma não está transformada, eu vou ouvir o chamado de quem? Por isso que é importante você estar aqui quinta-feira, eu vou falar sobre isso. Porque enquanto a minha alma não sofreu uma transformação, irmãos, a voz que eu vou ouvir será sempre a voz do mundo. Porque é uma voz que me empurra para dentro daquilo que eu quero. É uma voz que me impulsiona para dentro daquilo que a minha alma deseja. Todas as pessoas que morreram, presta atenção no que eu vou falar aqui, em uma festa, um baile, ou qualquer um outro evento aí, eles não ouviram assim, ó, vamos para a festa porque hoje você não volta para casa mais. Não é verdade? Mas vamos para a festa porque lá vai ter bebida, se for falando, convidando um homem, vai ter muita mulher, vai ter drogas, vai ter tudo. Aí o cara faz o quê? É isso que eu quero. Sem saber que é o último dia de vida dele. Mas porque o convite agradou a alma, ele foi. Você entende isso, irmão? Então o desejo de Deus é adentrar a nossa alma. Fala assim, o desejo de Deus é acessar a minha alma. Então nós vamos falar disso hoje e, se Deus nos permitir, concluir na quinta-feira e nós vamos orar com imposição de mãos aqui sobre a tua vida e vai ser um tempo muito profético aqui, eu creio, em nome de Jesus. Amém ou não amém? Glória a Deus. Mas quando é que começa o chamado de Abraão mesmo? Abra para mim no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 7, verso de número 2. Aí você vai ver Estevão falando, né, dos patriarcas, né, e ele relata isso aí, ó, o que que ele disse? E ele disse, homens, irmãos e pais, ouve, o Deus da glória apareceu ao nosso pai Abraão, estando ainda na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. Espera aí, vamos por partes, para você poder entender. Deus fala com Abraão aqui. Abraão parte de Harã e vai até a terra, a promessa, sim ou não? Em direção à promessa, sim ou não? Sim. Mas não foi nesse momento que Deus chama Abraão. Foi exatamente lá na Mesopotâmia. Agora, antes de você continuar, coloca para mim Gênesis 11, 31 e 32, se não me engano, irmão. Vê aí se é isso mesmo. Se não for, vocês estão aí para me corrigir. Presta atenção, 31. Então Deus, eu estou montando um quebra-cabeça aqui, amém, queridos? Para a gente poder entender. Porque você não sabe, a Bíblia não está escrita em ordem cronológica e a gente precisa montar de verdade para você poder compreender melhor. Então por isso que o início é sempre assim. Olha só. E tomou Terá, Abrão e seu filho, e Aló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos caldeus. Quem foi que pegou os filhos, a família, e saiu de Ur dos caldeus? Quem? O pai de Abrão. Presta atenção, irmãos. Deus chamou quem? Abraão. Quem foi que saiu de Ur dos caldeus? Terá com a família. Mas Deus chamou Terá? Deus chamou? Abraão, irmãos. Isso aqui, irmãos, você vai entender isso aqui. Eu oro a Deus para que essa palavra ela venha de encontro ao teu espírito.
e que você possa realmente se enxergar onde o diabo conseguiu te paralisar. Olha só. E saiu da terra de Ur, dos caldeus, para ir à terra de Canaã. Deus chamou Terá para ir à terra de Canaã, irmãos? Não. E vieram até Arã e habitaram ali. Segura aí. Segura, irmão. Por que eles pararam em Arã? Se você não sabe, Ur dos Caldeus era uma cidade muito rica. Era uma cidade em que eles tinham muita facilidade com produtos de cerâmica. Inclusive, era uma cidade muito idólatra, porque eles faziam muitos ídolos ali. Mas era uma cidade que era, comercialmente falando, muito poderosa. Então, em primeiro lugar, eu quero mostrar para você que Deus não tirou Abrão da miséria para levar para uma terra que manda leite e mel. Você está comigo? Porque dá a impressão de que Abrão saiu porque ele foi para Canaã. Daqui a pouco a gente vai entender melhor um pouco sobre isso aqui. E ele sai, mas ele leva toda a família, porque com certeza ele falou para a família: olha, Deus me chamou para ir para a terra e nós vamos. Só que Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia, até chegar em Canaã, que era a terra prometida, a promessa de Deus para Abrão, tinha uma terra no meio, que chama Arã. E que terra é essa? Naquele tempo era conhecida como a terra da oportunidade, porque era uma terra que estava em crescimento, era uma região que estava em um crescimento muito grande nessa época. E quem não tem a visão espiritual, quem não escuta a promessa de Deus, qualquer prato que o diabo entrega, é a oportunidade de se parar, de desistir do propósito. Então preste atenção, a mentalidade de Terá com a sua família era a mentalidade de morar em uma região boa, sim ou não? Aí ele vai em direção à promessa. A promessa era para quem? Para Abraão. E aí eles param aonde? Arã. Por quê? Porque Abraão estava andando com alguém que não fazia parte da promessa. Todas as vezes que Deus te chamar para alguma coisa e você se alinhar, ou se alienar, ou se aliançar com pessoas que não faz parte do propósito, essa pessoa vai te fazer parar no meio do caminho. Eu vou falar de novo, irmão. Todas as vezes que você entender que Deus está te chamando para algo novo, para algo poderoso, para algo grande, e você se aliançar, se alienar, se envolver com pessoas que não estão no mesmo propósito, essas pessoas vão te fazer parar no meio do caminho. Você está comigo, sim ou não? Então isso gera o quê? Uma descontinuidade do propósito. Não elimina o propósito, mas você gera o quê? Uma quebra no ritmo, na continuidade, sim ou não? Então é isso que a gente vai entender, irmãos. Essa palavra que Deus tem falado no meu coração, no meu espírito. Então preste atenção no que eu vou falar aqui. E a Bíblia diz que Abrão ficou em Arã, juntamente com a sua família, sim ou não? Agora volta lá para Atos 7, verso de número 3. Olha o que acontece agora. Olha o que acontece, irmãos. As pessoas te fizeram parar no meio do caminho e te roubaram o propósito, sim ou não? E disse-lhe: sai da tua terra, dentro da tua parentela, e dirige-te à terra que eu te mostrarei, que eu vou te mostrar. Então saiu da terra dos caldeus e habitou em Arã, e dali depois que seu pai faleceu.
Deus o trouxe para estar na terra que habitais agora. Presta atenção. Volta aqui, pode ficar aqui nesse mesmo versículo aqui. Isso. Olha o detalhe dessa palavra aqui, irmão. Se isso aqui não falar com você, pode parar. Lembra uma palavra que eu falei aqui? Não sei se vocês recordam, que eu falei que ou a pessoa ela caminha dentro do propósito, ou então Deus traz a pessoa para dentro do propósito. Porque o propósito não é meu, o propósito não é seu, o propósito é de Deus. E a Bíblia Deus não vai voltar atrás, irmãos. E a dureza do nosso coração, por não querer abrir mão de algumas coisas, é necessário que alguns parentes ou parente bem próximo morra. Tá aí, ó. Quem foi que levou agora? Deus chama Abrão, sim ou não? Beleza. Abrão ficou aonde? Arã. Abrão estava vivendo bem ou ruim? Não, o que você acha lá em Arã? A terra da oportunidade, de crescimento. Estava vivendo bem, sim ou não? Então significa dizer que o propósito já tinha saído do coração dele. Agora Deus faz o quê? Tira a vida de Terá, seu pai, e agora o próprio Deus traz Abrão para dentro da promessa. A pergunta é, você quer caminhar ou você quer que Deus te traz? Porque Abraão foi à terra da oportunidade. E você, está sendo o quê? E eu, está sendo o quê? Porque talvez não é dinheiro, mas talvez é o eu. Que não quer abrir mão, que não quer abandonar, que não quer sair de dentro de você, de mim. Talvez são coisinhas que você vai colocando no meio do caminho e se torna uma muralha que impede de você caminhar, de eu caminhar. Quantos estão entendendo, irmãos? Presta atenção. Deus chamou Abraão para uma oportunidade ou para um propósito? E aí Abraão, para onde? No propósito ou na oportunidade? Se Deus não chamou ele para a oportunidade, e sim para o propósito, quem foi que deu a oportunidade para ele? Ah, meu Deus do céu, gente. Eu vou falar de novo. Você tem um chamado para o propósito de Deus? Amém. Vai ter oportunidade nesse meio do caminho, sim ou não? Sim. Deus te chamou para o propósito ou para a oportunidade? E se aparecer uma oportunidade, quem foi que te deu? Cuidado com as oportunidades. Ei, no propósito, você vai alcançar muito mais do que as oportunidades que aparecem no meio do caminho. Continua no propósito, irmãos. Porque o diabo vai colocar várias oportunidades e vai ficar ramificações para você. Cada dia você tem que atender uma demanda. Por quê? Porque são oportunidades de ganhar dinheiro, de enriquecer, de mudar de vida. Mas se isso não estiver no propósito, ou se você não colocar isso no propósito, você vai ser roubado de Deus. Como Abrão foi. Fala assim comigo, tudo que é meu, tem que estar no propósito. Vou falar de novo, vou melhorar essa frase. Tudo que Deus me der, Ele só me dá no propósito. Vou falar, isso aqui é poderoso, irmão. Tudo que Deus me der, Ele só vai me dar para cumprir o propósito. Hã? Nunca. Toda
as bênçãos que Deus nos dá só nos impulsiona para dentro do propósito. Todas as oportunidades que vêm das trevas só nos rouba da presença. Pastor, mas ganhar dinheiro é pecado? Não, irmão. Glória a Deus, anteontem nós tivemos ali no negócio que começou, irmão, tá bombando, tá crescendo demais, eu creio nisso. Mas eu tenho orado por eles, eu tenho falado para Deus, Deus, que não venha roubar da vida deles o propósito do Senhor. Que esteja exatamente dentro do propósito do Senhor para a vida deles. Porque se não for, Deus, eu tenho orado, irmão, cuidado com as minhas orações. Eu tenho orado, se não for, Senhor, tira. Porque é melhor eles na presença do Senhor do que com eles com dinheiro fora da tua presença. É melhor eles com o bolso vazio, mas cheio de Deus. Ah, vou falar de novo. Eu estou falando como se Deus fosse um Deus miserável, né? Porque dá a impressão que estar com Deus é estar sem dinheiro. Estar com Deus é estar sem falta de nada. Estar em Deus é não faltar nada. E Deus usa meios para isso. Agora, se as coisas acontecem no nosso meio do caminho e nos rouba de Deus, perdeu o propósito. Aí entre continuar fora do propósito e viver o propósito, viva o propósito. Você está comigo, sim ou não? Eu sei que é difícil, irmão. Eu sei que é difícil. Não é fácil. Por isso que o chamado é para todos. Mas nem todos querem o chamado. Porque quando coloca os pesos e as medidas, aí a coisa muda de figura. Todo mundo quer Deus, sim ou não? Mas quantos querem o propósito dele? Porque no propósito tem um processo, e às vezes o processo ele nos mata, irmão. Que às vezes é só pegar aqui, a pessoa que está aqui numa situação e colocar ela em outra, só um piscar de olho. Não, tem um processo. E quem vai determinar o grau, o nível, a intensidade desse processo, sou eu mesmo. Tem pessoas que vão morrer no processo, irmão, nunca vai alcançar o propósito. Porque a todo momento está sendo reprovado. Todo momento Deus está colocando dentro de uma situação, e todo momento a pessoa está sendo... E aí Deus vai repetir o processo. Que nós temos vários professores. O professor só fala enquanto está ensinando, sim ou não? Quantos já viu o professor no dia da prova lá falando um monte de coisa para os alunos? Aqui você tem que fazer isso, aqui você tem que ensinar, essa conta você faz assim. Quantos já viu os professores? Se bem que... Não vou nem falar nada não, que vai comprometer alguns professores aqui. Mas no dia da prova o professor está em silêncio. Só de olho, sim ou não? E quando você entrega a prova, aí as pernas tremem, né? Que pelo menos na minha época. Agora ninguém reprova mais, né, irmãos? Glória a Deus, está todo mundo aprovado. Desde do jardim até, né, o diploma. Ninguém reprova, é proibido reprovar. Na minha época era proibido passar sem saber. Falar de novo. Nessa época é proibido reprovar, na minha época era proibido passar sem saber. É por isso que nós estamos vivendo cada vez mais de um povo que julga saber de tudo, porque tem um diploma na mão, mas não sabe nada, porque o coração e a mente estão vazios. O diploma te dá acesso, o conhecimento te posiciona. Vou falar de novo, irmão. O diploma te dá acesso, mas o conhecimento te posiciona. Pendura um diploma no peito, você vai acessar em qualquer empresa, mas quando você for sentado na frente de um problema que você não souber resolver, você vai ser retirado daquela posição que você está. Vamos continuar, né, irmão? Vocês estão assim meio... Toma um chazinho.
Presta atenção. Lucas capítulo 5, verso de número 1. Porque às vezes viver o propósito de Deus é estar dentro de igreja. Aqui você tem a probabilidade de viver o propósito de Deus, amém, queridos? Amém. Pastor, mas eu não quero fazer nada na igreja, não, pastor. Eu só quero ir assistir o culto. Já tem até uma outra fala, né, para o povo. Vai lá assistir o culto. Não tem nenhuma tela aqui, irmão, passando nenhum culto. Misericórdia. Você precisa viver intensamente esse momento aqui na presença do Senhor, em comunhão com o corpo de Cristo, irmãos. Abraçar todo mundo, falar com todo mundo, sabe? Desenvolver um relacionamento com todo mundo. Essa é a importância de cultuar. Porque para ouvir pregação, você ouviria uma melhor do que essa aqui na internet, sim ou não? Pode falar, irmão, que eu escuto, você escuta. Né? Eu sei que você escuta. Mas não tem a vida aqui, entre irmãos. Não tem a liga do Espírito Santo. Não tem o abraço. Ontem nós fomos ali num culto de ação de graça ali da irmã que foi curada. E ela falou assim que demorou para voltar para a igreja porque achou que a gente não a receberia mais. Aí ela falou que quando ela veio, que eu fui ali na frente, dei um abraço nela, ela falou assim, oh meu Deus, a igreja me aceitou de volta. Por quê? Porque é o abraço, irmão. É o acolhimento, sabe? É você se sentir, sabe? Você sentir que pertence àquele ambiente, que as pessoas fazem parte da sua família. Amém? Está comigo? Olha o que a Bíblia diz. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Vai lá. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, Pedro, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe, estou falando que as pessoas acham que sabem mais do que o mestre? Aqui entra aquela questão em que o gabinete não funciona. Porque Deus está dando uma direção e Ele está querendo ensinar quem está dando a direção. A pessoa chega no gabinete com a cara na parede, irmão, travado. E você fala assim, ó, querido, a direção é essa, caminha por aqui, faça isso, isso e isso. Amém? Amém. Nunca mais volta. Ou lançou a rede do lado esquerdo do barco, ou então caiu do barco. Presta atenção. Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Aí ele entende que era o mestre, ele fala assim, mas sobre a tua palavra. Ele jogou a rede aonde, irmão? Aonde? Aonde, irmão? Sobre a tua palavra lançarei. Deixa eu falar uma coisa para você. Você pode estar no deserto. Você pode estar sozinho. Você pode estar falido. Mas se você caminhar segundo a palavra, essa palavra vai te tirar do zero e vai te colocar em lugares que você jamais pensaria estar. Fala assim comigo, mas é a palavra. Porque, presta atenção, porque o que você alcançar na palavra, ela não vai entrar no seu coração. Nem o próprio Deus permite que tudo aquilo que Ele te der, entre no nosso coração. Eu vou falar de novo, irmãos. Só por causa de um detalhe aqui na frente.
Nós precisamos entender, viver e buscar, caminhar, segundo a palavra de Deus, porque tudo o que vier, segundo a palavra de Deus, o próprio Deus não permite que as bênçãos dele tome o nosso coração, que ela só chegue até as nossas mãos. Eu vou falar aqui, por quê, irmão? Por causa desse versículo que vem em seguida. Olha só, vamos lá, passa aí, irmão. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompiam-lhes as redes. E fizeram sinal aos companheiros que estavam do outro barco para que os fosse ajudar. E foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase ia a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus e dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Olha o detalhe aqui, irmão. Olha o detalhe, vai para o próximo. Pois que espanto se apodera dele e de todos que com ele estava, porque por causa da pesca de peixe que havia feito. Olha o detalhe aqui, vai. De igual modo também a de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, que eram sócios, companheiros que eles eram sócios dessa empresa de pesca. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Versículo 11. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo. Se o que você tem está no teu coração, você não vai abrir mão de nada por Deus, irmão. Isso é viver a graça de Deus. Isso é viver a graça de Deus, porque a graça de Deus, ela te prospera sem acrescentar dores. Provérbios 10, 22, eu acho, irmã. Coloque para mim. Provérbios 10, 22. A bênção do Senhor é quem enriquece. É o que, irmão? Ah, irmão, você não entendeu nada não. E não te traz consigo dores. Isso é graça, irmãos. As mesmas coisas que Deus pediu para Abraão abrir mão lá da terra de Ur dos Caldeus, que era uma terra próspera, que eles eram grandes lá dentro. Jesus também faz aqui com Pedro, e João e Tiago. E na mesma proporção, ambos deixaram tudo para seguir uma promessa, uma palavra. Seguir o que, irmão? Uma palavra. No meio do caminho tinha o que, irmãos? Imagina Abraão saindo de Ur dos Caldeus e chegando até Harã, e vendo ali uma cidade próspera e abençoada, de probabilidade de enriquecimento, e agora ele tem que atravessar o quê? Um deserto. Aí é o processo. E aí ele tem que atravessar o processo crendo na promessa, sim ou não? Aí é que está o nosso problema. Porque nós andamos com Deus por circunstâncias. Nós andamos com Deus se estiver bem. Nós adoramos se estiver bem. Nós aplaudimos se estiver bem. Nós ofertamos se estiver bem. Nós dizimamos se sobrar. Nós chegamos no culto cedo se não tiver nenhum futebol do time que eu estou torcendo para chegar no horário. Eu só venho na quinta-feira se eu chegar mais cedo do culto e der tempo eu tomar banho, dormir um pouco, jantar, e ainda tiver ainda faltando pelo menos meia hora para o culto. Por quê, irmão? Porque nós estamos dentro de uma realidade espiritual em que as pessoas estão vindo para a igreja por circunstâncias. Se tiver favorável, eu vou. Se olhar para fora tiver pelo menos um ventinho, hoje vai chover e essas primeiras chuvas são terríveis. Amanhã eu já estarei gripado. Você já está sentenciando o dia de amanhã para justificar a sua ausência no culto de hoje. Você prefere sentenciar o mal para você, para poder trazer uma justificativa pelo qual não te fez chegar até o culto.
Então ele chega, irmãos, em Ur dos em Arã, e ele sai de Arã e vai para onde? Vai para onde? Para uma terra. Como é que era a terra? Como é que era a terra? Não, irmão. A terra era uma terra seca e tinha fome na terra. Vou falar de novo. Gênesis 12, capítulo 9 e 10. Acho que é, irmão. Olha só. Depois caminhou Abrão dali, seguindo ainda para o lado do sul. Olha o que aconteceu. E havia fome naquela terra. E desceu Abrão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era muito grande na terra. Porque o que está falando hoje para nós é: vem para a igreja que Deus vai te abençoar, que Deus vai te dar. Deus vai restaurar seu casamento, Deus vai te curar. Então você vem para Deus por uma troca. Ei, você vem ofertar por uma troca. Não que a irmã fez aqui errado, muito pelo contrário. Mas nós vamos ofertar porque se eu não ofertar, eu não vou ter como colher na frente, porque a semeadura, a lei da semeadura, é ou não é? Então eu preciso ofertar para Deus. Quem semeia pouco, quem semeia muito, esse é o poder de Deus, sim ou não? O que você acha? Vocês chegam e ficam mudos, irmãos. Isso é uma lei natural da terra. Não tem nada bom, não tem nada de Deus nisso aí, irmãos. Se você semeia pouco, você vai colher muito? Se você semeia muito, você vai colher pouco? É a lei da semeadura. Se a quantidade que você semeia é a proporção que você vai colher, sim ou não? Então não tem nada de Deus nisso aí, irmão. Sabe o que é de Deus? É você não plantar nada e colher tudo que você precisa. Irmão, você não está entendendo. Gênesis capítulo 1. Fala assim comigo: a graça de Deus me é suficiente. O dia, vou falar, eu já falei isso aqui umas 10 vezes, mas não custa nada falar de novo, né? O dia que você olhar para a sua vida e faltar alguma coisa, você está falando para Deus assim: Deus, o Senhor não é suficiente na minha vida. Eu preciso trabalhar em 3 empregos, Senhor, para que o Senhor possa suprir a minha vida, porque eu estou te ajudando. Irmão, vou falar. Você sai daqui com raiva de mim, você vai sair, mas você vai sair com a verdade. Quero que todo mundo saia daqui com raiva de mim, mas que saia com a verdade, irmãos. Depois você volta, depois o Espírito Santo de Deus vai explicar para tu. Deus te levou para o propósito, sim ou não? Viva o propósito. Qualquer ramificação que vier é maldição para a sua vida. E entenda, o que vai te tirar da presença de Deus não é o que você está fazendo no propósito, mas foi um pequeno galho que abriu, uma pequena ramificação que abriu e você foi atender essa demanda. E essa demanda está te roubando de Deus. Isso é a maldição que entra dentro da nossa vida. Vou falar de novo, explicar melhor. Estou trabalhando, o patrão fala: fica mais um pouquinho. Faz mais uma horinha aí, que você sabe, né, o negócio aqui está meio arrochado. E você tem um compromisso com Deus, sim ou não? Aí você vai falar assim: Senhor, mas só um dia, nunca faltei um culto. E o diabo fala: é isso mesmo, rapaz. Tem tanta gente que está lá, que falta não sei quantos cultos, você nunca faltou nenhum. Não é? Fica aí, o cara está precisando de você, daqui a pouco vai ter encontro com Deus e você vai ter que pedir uma.
E ele vai tentar justificar isso para você. E é bem o dia que Deus ia transbordar, irmão. Aí você vai lá e... O que você fez? Abriu uma ramificação. Como diz o ditado aí, né? Dê dinheiro, mas não dê liberdade. Então, quando você faz isso, você dá liberdade para a pessoa. Todas as vezes que precisar, vai lá, meu amigo, vai lá que está tudo certo. E você vai e atende. Cada vez que você atende, mais distante você se torna do propósito. E tudo que entra de ramificações na nossa vida é só maldição, irmão. Porque se você está no propósito, é Deus que supre a sua necessidade. Não negocie o seu propósito, não negocie o seu chamado. Não deixe que ninguém atravesse o seu chamado por oportunidade mirabolantes, irmãos. Se você entender o seu propósito, continua nele. Ah, pastor, mas eu vejo pessoas, eu vi, irmão, uma pessoa falando assim, mas viver hoje pela obra, meu amigo, é difícil, porque viver olha só, irmão, olha a mentalidade escassa, viver para a obra hoje está difícil, porque vivendo para a obra, até os nossos filhos não tem nem o que vestir, não tem nem como fazer uma viagem no final do ano. Falei, cara, esse não é o Deus que eu sirvo, não, porque se eu for capaz de me suprir melhor do que o meu Deus, para que eu quero um Deus desse? Sim ou não, gente? Presta atenção. Então Deus faz algo aqui poderoso. Deus faz algo aqui maravilhoso. Então Deus prepara em Gênesis 1, reorganiza a terra para o homem, sim ou não? E ali a Bíblia diz que Deus, Ele cria tudo. Se você olhar aqui no capítulo 1 de Gênesis, Deus cria. Versículo 1, criou Deus. Versículo 2, versículo 3, disse Deus. Versículo 4, viu Deus. Versículo 5, chamou Deus. Versículo 6, disse Deus. Versículo 7, fez Deus. É ou não é? Então aqui ele está criando. Irmão, você não está entendendo o poder disso aqui não, gente. Aqui Deus está criando tudo porque Ele é o poder do Deus Criador, o Deus que chama do nada a tudo. E aos nossos olhos salta aquilo que é a realidade que nós estamos vendo hoje. Mas no capítulo 2, até o versículo 3 do capítulo 2, ele está falando assim: e abençoou Deus o dia sétimo. Mas no versículo 4, ele fala assim, e estas são origens dos céus e da terra, quando foram criadas no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Aí já está. Versículo 5, o Senhor Deus. Versículo 7, o Senhor Deus. Versículo 8, o Senhor Deus. Versículo 9, Senhor Deus. Ei! Quantos tem um Deus Salvador? Amém. Agora o Deus Senhor é que é o difícil. Porque o Deus Senhor é você depender dEle em todas as esferas da sua vida. Amém. Preste atenção no que eu vou falar aqui, a gente ora em cima disso. Se você só tem o Deus Salvador, João 1,12. Está meio difícil para mim abrir ali. Mas todos quantos o receberam, Deus lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Serem feitos filhos
de Deus. Então ele é Senhor, sim ou não? Por que em Gênesis 2 ele fala assim, ó, e formou o Senhor Deus? Por quê? E agora, a partir do verso 4 do capítulo 2, ele começa a mostrar a Deus como Senhor. Porque agora ele cria o homem, cria os animais, cria as plantas, sim ou não? E coloca o homem lá dentro. E aí Deus dá uma ordem para ele dizendo o quê? De toda a árvore do jardim comerás livremente. Ele plantou o jardim? Hã? Adão plantou o jardim, irmãos? Quando ele nasceu, quando ele foi criado, já estava tudo? Essa é a graça de Deus. Você entregou sua vida para Jesus? Tudo está pronto. Tudo está? Pronto. O que eu preciso fazer agora, irmãos? Viver a graça de Deus. Porque ter a graça de Deus é ter a salvação de Deus. Viver a graça de Deus é ter o senhorio de Deus. É aí onde que muda tudo. Porque o Salvador todo mundo quer. O Senhor, irmão, aí já é difícil. Senhor, eu quero ir para o céu, mas eu quero viver na terra do meu jeito. Senhor, eu entendi que o Senhor já me salvou. Ótimo, top demais, mas vai ser do meu jeito aqui, tá bom? Deus é o seguinte, só aqui, né, só um desviozinho aqui tá tudo bem. Só um cigarrinho ali tá de boa. Só uma pontinha aqui tá tudo certo. Só uma cheiradazinha aqui tá de boa. Só um videozinho pornográfico não tem problema nenhum. Porque você sabe, né, Deus, a carne é fraca. Mas ainda bem que eu fui achado de ti. E eu tenho a vida eterna. Obrigado, Senhor. E aí eu vivo. E aí eu tenho a graça, mas a graça não me tem. Vocês estão comigo, irmãos? Abrão saiu de Ur dos Caldeus e foi até a terra de Canaã, sim ou não? A terra tinha o quê? Fome. Por que a terra tinha fome? Porque a terra estava... A terra estava o quê, irmãos? Amaldiçoada. Estava como, irmãos? Amaldiçoada. Quem foi que amaldiçoou a terra? Hã? Vamos aqui. Xarabaçuca lahamandaraí. Presta atenção aqui, já estou terminando. As mesmas bênçãos, as mesmas palavras que Deus falou para Adão no jardim, foram as mesmas palavras que Deus falou para Noé depois do dilúvio. Se você ler, irmãos, Gênesis 1 e 2 e Gênesis 9, 8 e 9, você vai ver que são as mesmas coisas praticamente. Mas aqui acontece uma coisa, que é por isso que eu falo para você que é necessário você vir para quinta-feira. Para a gente quebrar isso aqui em nome de Jesus. Gênesis capítulo 9, verso 20. E começou a Noé a ser lavrador da terra, plantou uma vinha e bebeu o vinho do vinho, embebedou-se. E descobriu-se no meio da sua tenda, ou seja, ficou nuzão, lindão, né? Porque a maior imoralidade do homem não é
não é a prostituição, é o álcool. Vou falar de novo. A maior imoralidade do homem não é a prostituição, é o álcool, porque o álcool é a porta de todas as barbárias que o homem pode fazer. O homem que é dependente do álcool, irmão, a moral, o caráter, a confiança, a lealdade, tudo vai para o espaço. E aí é a porta para a entrada de tudo o que é miséria na vida da pessoa. Vamos lá. Olha o que aconteceu. E viu o cão, versículo 22, e viu o cão, o pai de Canaã, a nudez de seu pai, e fê-lo saber ambos os irmãos do lado de fora. Então tomaram sem Jafé uma capa e puseram-no sobre os ombros e os seus ombros, e indo virados de trás, ou seja, de costas, cobriram a nudez do seu pai, e o seu rosto estavam virados, de maneira que não viram a sua nudez. E despertou Noé do seu vinho, e soube que o seu filho lhes fizera, ou seja, o seu filho menor. E disse, maldito seja quem? Canaã. Por que Deus não amaldiçoou o cão? Porque nos versículos anteriores ele já tinha abençoado. Então Deus não pode amaldiçoar quem ele já abençoou. Mas a geração futura é amaldiçoada. Irmão. Deixa eu falar uma coisa para você. O que você faz hoje aqui, Deus não pode trazer uma condenação sobre a tua vida, porque você já recebeu uma palavra de bênção. Deus não pode retirar a palavra dele. Mas a sua geração vem debaixo dessa maldição. Aí ele fala assim, e disse, maldito seja Canaã, servo de seus servos. Meu Deus do céu, irmãos. E a terra de Canaã virou uma terra incestuosa. Virou o quê? Uma terra incestuosa. Em Levítico capítulo 18, vai falar exatamente o que tinha na terra de Canaã. Deixa eu ver qual é o versículo aqui, rapidinho, irmão. Acho que é a partir do versículo 6. Só um minutinho. Me dá um tempo aí. Dá um time. Olha só, o que tinha na terra de Canaã? Presta atenção. A terra era amaldiçoada, sim ou não? O que entrou na terra? Fome. O que mais? É aqui que a gente quer orar, irmão. É aqui que a gente quer abençoar a tua vida. É aqui que a gente quer quebrar essa maldição da tua vida, em nome de Jesus. E da minha vida também, eu me incluo, porque eu não sou nem melhor nem pior do que vocês, estamos no mesmo barco. O que a Bíblia diz, versículo 1 do capítulo 18. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, não falas aos filhos de Israel. Falas aos filhos de Israel, diz-lhes, eu sou o vosso Deus, eu sou o Senhor vosso Deus, não fareis segundo as obras da terra do Egito, em que habitastes, ou seja, saiu do Egito, nem fareis segundo as obras da terra de Canaã, para a qual eu vos levo, e nem andeis segundo os seus estatutos. Versículo 4, fareis conforme meus juízos, meus estatutos, guardareis, para andares neles, eu sou o Senhor vosso Deus. Portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis, os quais, observando os homens, viverás por eles, eu sou o Senhor. Olha aqui a maldição que tinha lá. Nenhum homem se achegará a qualquer parente da sua carne, para descobrir a sua nudez. Não descubra a nudez de seu pai, não descubra a nudez da sua mulher, não descubra a nudez da mulher de seu pai, não descubra a nudez da irmã da tua irmã, filha do teu pai, filha da tua mãe, ou seja, o mesmo irmão dos mesmos pais. Não descubra a nudez do filho do teu filho, ou seja, o seu neto. E aqui vai, irmãos, você lê aqui para baixo, olha o que tinha nessa terra, incesto.
Deixa eu falar uma coisa para você. Tem pornografia dentro da sua casa? Tem imoralidade dentro da sua casa? Tem palavrão dentro da sua casa? Tem palavras obscenas dentro da sua casa, irmão? Você pode ter certeza que o espírito de miséria está atuando dentro da sua casa. Porque aonde tem promiscuidade, tem escassez de riqueza. Aqui o que tinha na terra? Promiscuidade, pecado. O que faltava na terra? Alimento. Está aí. Você vai trabalhar igual um louco, você vai trabalhar igual um desesperado, você vai virar 10, 20, mas se tiver isso enraizado dentro do seu coração, dentro da sua casa, onde você trabalha, em qualquer lugar, você vai se tornar um escravo do teu trabalho e você só vai ter o que comer e olhe lá. Aprenda a confiar em Deus, aprenda a viver pela graça, aprenda a viver na graça, aprenda a depender da graça. Se Deus te chamou das trevas para a sua graça, a graça lhe é suficiente. A graça é capaz de restaurar o seu casamento, a graça é capaz de curar de enfermidade, a graça é capaz de te incluir nos lugares mais altos que você puder e que você pensar, a graça é suficiente, irmão. Paulo falou o quê? Que ele rogava a Deus para que tirasse o quê? E Deus falou o quê? A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa. Ah, irmãos. Eu vou puxar para dois lados. Aonde você não pode, Deus pode. Aonde é a sua fraqueza, Deus te fortalece. Aonde você fala assim, Senhor, não consigo, mas o Senhor é comigo, Deus vai dizer, não, você vai lá e você vai conseguir. Amém. Senhor, não tenho recurso para nada, Deus fala assim, não, no seu bolso não tem, mas no meu tem. Porque a partir do momento que você vive pelo esforço do teu braço, deixou de ser graça. Presta atenção para a gente orar. Quando Adão vivia no jardim, comendo do fruto, estava tudo certo, sim ou não? Quando Adão peca, qual foi o maior pecado de Adão? Foi ter virado as costas para a graça, irmão. Porque ele fala, a sua graça não me é suficiente, Senhor. Tem coisas fora da tua graça que me atende melhor do que a tua graça. Então, pior do que você comer do fruto, é você virar as costas para Deus. Alguém que te alcançou, que me alcançou, que foi lá, que me pegou do lamaçal do pecado, onde eu era o mais dos improváveis da terra, irmãos. E Deus me coloca para me assentar em lugares altos. E agora, simplesmente por um prazer momentâneo, por uma força de um desejo, eu viro as costas para Deus. E vou viver segundo o que eu quero. O que aconteceu com a terra? A terra não produzia espinhos e nem abrolhos. Ele comia de tudo que a terra produzia, sim ou não? E agora a Bíblia diz o quê? Do suor do teu rosto, comerás todos os dias. Porque todas as vezes que eu viro as costas para a graça, eu me torno o provedor da minha vida. E eu sou, irmão, vou falar aqui para a gente orar, irmão, e eu sou um fundo falso. Não tem nada que me é suficiente. Pessoas sem Deus, ela vai ter tudo, ainda falta tudo. E a pessoa com Deus, aparentemente não tem, mas não te falta nada. Ei, irmãos,
Como é que está aí? Você está voltado para a graça ou você deu as costas para a graça? E todo o nosso chamado, irmão, ele tem um peso. Jesus foi o maior exemplo disso. Você precisa abrir mão de alguma coisa. Você precisa fazer o quê? Abre mão de algumas coisas, se não todas, porque eu falo de uma se tiver pelo menos alguma que agrada a Deus, né? Se não tiver, irmão, tem que abrir mão de tudo. Filipenses capítulo 2, verso de número 6. Coloca para mim, para a gente finalizar com essa coisa maravilhosa aqui, irmãos. Que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, volta lá, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Versículo 9. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhes deu o nome que está sobre todo, para que todo o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O que Jesus abriu mão? Da sua glória. A pergunta é, o que você está abrindo mão? O que eu estou abrindo mão por causa da presença de Deus, irmãos? Abraão abriu mão de uma vida próspera. Viu perder os pais para ter que cumprir o propósito de Deus. Os discípulos nunca tiveram uma pesca tão maravilhosa. Tiveram que abrir mão de tudo que eles alcançaram na beira da praia para seguir Jesus. O próprio Jesus se desfez da sua glória, não com desprezo, mas não se atentou a isso, porque tinha um propósito a se cumprir. E se humilhou a si mesmo, se fazendo homem, carnal, frágil, como eu e você, para que um dia o próprio Deus pudesse o exaltar. A pergunta que eu faço é, o que está nas nossas mãos hoje que a gente pode entregar e falar, Senhor, eu estou abrindo mão disso aqui por causa do meu propósito? Porque se o propósito não for maior do que os nossos desejos, irmãos, nós estamos no lugar errado. Ei, você está aqui por qual motivo? Será que é só para vir à igreja? Só que é só para ter a igreja do reino como igreja para congregar. E a gente não se preocupa com isso. Quantos anos você tem aqui dentro, irmão? Quantos meses você tem aqui dentro? Quantos dias você tem aqui dentro? Ei, o que despertou em você? O que arde o seu coração? E quando arder o nosso coração, Deus está com certeza falando assim, deixa isso por isso, deixa isso por isso. Amém. E Deus nunca vai te abençoar quando você faz, irmãos. Falar de novo, Deus não vai te abençoar quando você fizer. Deus vai te abençoar quando você largar aquilo que é para você, algo desejoso, prazeroso, para viver o propósito de Deus. Amém. Deus não abençoou Abraão quando ele chegou na terra. Abraão já saiu abençoado. Ei, nós precisamos, irmãos, ser a bênção que nós precisamos receber de Deus. Nós precisamos ser a bênção que nós queremos receber de Deus. Deus falou assim, ó, ser tu uma bênção. O dia que você começar a abençoar a vida das pessoas, você se tornará a bênção que Deus quer que você seja.
E tudo aquilo que você necessita, Deus vai derramar sobre a minha e sobre a tua vida. A presença dele. Buscar viver em Deus, ser essa bênção em Deus para a vida de outras pessoas. As bênçãos te acompanharão, porque tudo que vier sobre a minha e sobre a tua vida não vai mais me roubar da sua presença. Você está comigo? Todas as pessoas que correram atrás de Jesus, atrás de bênção, nenhuma permaneceu com Jesus até a cruz. Vou falar de novo, todas as pessoas que foram até Jesus por um milagre, só viveram um milagre. Pastor, mas viver um milagre é muito poderoso. Melhor viver a sua presença. A necessidade de um milagre é para um milagre, é para aquele momento, é para aquela situação. A presença dele vai suprir todas as nossas necessidades. Fique de pé no seu lugar. Canta aquela música assim, por ele, que eu estou gastando a minha vida.